Guto Graça. O nosso Guto, claro, está de olho nas redes sociais, acompanhando de perto a movimentação envolvendo a guerra entre Rússia e Ucrânia, e traz para a gente um relato de como é que está a situação. Conta para a gente, Guto, bom dia. Oi, Carla, oi, Barão. Oi, Guto. É inevitável fazer a coluna de hoje, a gente citando o que acontece na Ucrânia e como as redes do Brasil reagiram. Quando a gente vê morte de inocentes, cenas muito fortes, desperta a empatia, nossa ligação com o lado humano, independente do que a gente esteja vendo, seja realidade ou seja um fato construído. Longe aqui de estar alegando que a gente está vivendo uma Matrix, mas é entender que a parte que me cabe nesse latifúndio é compreender a movimentação de redes e não ser régua de juízo de valor do que eu acho correto, certo ou errado, não. É entender como é que foi a reação do brasileiro nas redes em relação ao fato, né? E o assunto, a gente consegue compreender que ele ainda está em tempo real e é dolorido quando você faz toda a varredura de redes e o somatório do humor não chega a 1%. Significa que a gente está assistindo em tempo real e ainda não entendendo muito bem o que está acontecendo. Para contextualizar um pouco e entender, a gente fez uma viagem histórica até 2014 nas redes brasileiras, fevereiro, março, quando teve a crise da Crimeia, e somado os 60 dias de fevereiro e março totais, você não chega a 1% do que as redes trataram nesses últimos 7 dias. Assim, a gente tem que entender que foi um assunto de muito volume, mesmo com um carnaval no meio, a gente sentiu e foi acompanhando. E o que chama a atenção demasiado é que na semana passada, na quinta e sexta, comparando esses dias com a manhã de hoje às 6 horas da manhã, o tal do medo de uma hecatombe, de uma guerra nuclear, teve uma queda de 85%. Ou seja, semana passada a gente estava mais assustado com essa possibilidade do que hoje em dia. Hoje a gente já começa a relativizar como um conflito, mas na semana passada a gente vivenciou algo que as novas gerações nunca entenderam, aquele clima e aquele medo de Guerra Fria. Agora já literalmente esfriou, mas semana passada era um assunto de preocupação encontrada nas redes brasileiras, sim. Agora, uma queda drástica nessas 6 horas da manhã, comparando com quinta e sexta da semana passada. O lado que a gente acostumou realmente a acompanhar, para ajudar a compreender, é que não só as redes, mas é compreender o movimento das buscas, que são derivadas a partir de notícias e materiais de redes. E não foi diferente com a situação da Ucrânia. De 24 a 28, no fechamento do mês de fevereiro, foi maciço e massiva a busca de itens como a própria palavra Ucrânia, a própria ligações, mas o grande, digamos, busca que as pessoas estavam, né, era a palavra SWIFT, Conselho de Segurança e OTAN. Foram buscas assim que inundaram as buscas de uma forma que agora começa a serenar, mas assim, é a busca das pessoas procurarem se informar do que está acontecendo, né? É em tempo real, mas ao mesmo tempo se capacitando, procurando, ou seja, é a curiosidade do assunto no desdobramento que se deriva quando as pessoas vão para buscar informações extras a partir das buscas do que está acontecendo, não só na notícia, mas buscando conhecimento, né? Toda a situação, como ocorrido na Ucrânia, que a gente vai assistindo em tempo real, é evidente que junto com os fatos, com as imagens fortes, vão trazer personagens. O que chama a atenção, primeiramente, nas redes brasileiras, é um apoio ao povo ucraniano, o grande personagem, quem vai mais sofrendo com isso, recebendo expressamente admiração acima de 55% explícita nas redes brasileiras de apoio ao povo ucraniano. As lideranças políticas sempre gerando o sim e o não, sem uma, digamos assim, uma homogeneidade de aprovação, seja o presidente Putin, seja o presidente Zelensky da Ucrânia, e seja o presidente Biden nas suas ações, ou seja, as figuras políticas, elas acabam que têm ataque e defesa,
mas o povo ucraniano, parece que as redes brasileiras resolveram fechar um grande apoio, um grande cinturão de humanidade. A gente vê cenas muito fortes e é inevitável que isso desperte o que a gente falou lá, a nossa empatia. E a nossa empatia, ela não faz juízo político. A gente não está tratando de visão de geopolítica, aquela visão que a gente tem que ser fria. A gente está falando de uma visão humana, de pessoas vendo crianças, de pessoas vendo situações que, repito, você não importa se essas situações sejam reais ou se essas situações sejam montadas num estúdio. A verdade é que isso está despertando um tipo de sentimento no brasileiro que foi um sentimento de revolta, de dor, de sentir um pouco essa guerra como se estivesse acontecendo na nossa esquina. E no cômputo final desses dias de guerra, né, das redes, o que a gente encontra? Novamente, aqui não é uma varredura, não é uma opinião pessoal do Guto. Não me cabe opinião pessoal e não estou querendo bancar o isentão. É por necessidade de ver os fatos. Mas como é que as redes brasileiras situaram? Mais de 75%, para ser exato, 78% condenando e criticando. O restante você consegue encontrar, fazendo o maniqueísmo do contra ou a favor, algo como o a favor ou relativizando, mas assim, majoritariamente, você trabalhar com 78% de repúdio de população brasileira à guerra, à situação, porque são imagens fortes que a gente tem que entender que o cidadão comum que pilota sua rede social, ele não quer ser um especialista em geopolítica, embora ele aparente isso quando comenta. Ele quer exercitar o direito dele de exercitar a humanidade e ver morte de inocentes. Não peça para ninguém ter frieza nisso. É complicado, então a situação ainda está quente, a gente não consegue entender ainda o que vai acontecendo, mas consegue entender que mexeu sim com a empatia do brasileiro. A gente sentiu um pouco essa situação na Ucrânia como se estivesse acontecendo na nossa esquina, uma preocupação que até ultrapassa e vai além das bolhas políticas. Isso é interessante. Esse 78% de solidariedade, a admiração ao povo ucraniano, repito, é algo que passou bolha política e, novamente, não é opinião pessoal, é uma varredura de redes de como o brasileiro se comportou com a situação. Barão, Carla e ouvintes, estamos de volta na quinta-feira que vem ou qualquer edição extraordinária, só chamar.